Olá, Jonas, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo, graças a Deus. Como é que tá as coisas aí? Epa, Correria? correndo um pouquinho o dia inteiro. Vamos que vamos, né? Tem que ir. É isso aí, faz parte, faz parte. Consegue me ver bem aí, ouvir bem? Tá bem, tá tudo tranquilo, tô ouvindo bem, tá bem enquadrado, tá bonitão. Legal, acho que o seu travou um pouquinho pra mim aqui, eu tô preocupado, cara, com Ah, a minha internet, ela deu uma oscilada aqui durante o dia. ah. Eu acabei de fazer um teste pelo meu roteador, a minha tá plena, viu? Tá tranquilo aqui. Tá, legal, a minha tá meio sofrida aqui, mas vai dar tudo certo aí, se Deus quiser. Vou esperar o pessoal entrar aí mais um pouquinho, tá? Pelo, você vai ver que o bate-papo vai ser legal hoje. Vai ser bacana, bacana. Vai ser interessante. Preparado? Preparado aí? Tô preparado aí, eu tô Posso? torcendo que o povo pergunte bastante coisa pra gente tentar trazer alguma informação adicional que possa agregar, né? Legal. Mundo aí, alguma coisa, acho que vale a pena. Trocar ideia sempre vale a pena, né? A gente acaba aqui na posição que nós estamos, não é de só, né? A gente também quer aprender com justamente com as perguntas que vão chegar, assuntos que vão chamar a atenção de algumas coisas. Eu acho que é muito interessante isso. Provoca reflexão, né? E na reflexão a gente ganha em conhecimento, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo acaba agregando, né? A coisa não é unilateral. É isso que acaba agregando valor às coisas. É verdade. Tem um Bom, pouquinho mais de experiência numa coisa, outro tem um pouquinho de experiência. E aí, a gente junta tudo, vira um negócio bem legal. show de bola. Cara, se minha internet travar aqui, vou sair daqui, vou ficar ali pertinho ali do roteador ali. Mas acho que vai dar tudo certo aqui. Não, por enquanto tá bem tranquilo para mim aqui, viu? Tá, não Não travou trava a imagem não, né? nenhuma vez. Show de bola. Bom, o pessoal tá entrando aí, estamos no nosso horário, né? Vamos dar início então aí à nossa live, né? Vamos lá. Segunda live aí Eu de uma série de três vou lives, né? dar conta do assunto, né? Vai, Vamos lá. vamos lá, vamos lá. Tá. Bom, primeiramente então agradecer o Jonas aí a presença nessa live aí, nessa segunda live, né? A primeira foi com o Dr. Elcio, médico cardiologista, perito do Juizado Especial Federal de São Paulo. E hoje estou aqui com essa fera, Jonas Aparecido Borracini, médico ortopedista, também médico perito do Juizado Especial Federal, né? Um formador de peritos aí, né? Vou deixar para você se apresentar aí, Jonas. Fica à vontade aí. Então, boa noite agora oficialmente a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente vai tentar trocar uma ideia e bater um papinho com o Danilo. O Danilo também é um formador de opinião, um cara que tem bastante conteúdo em termos da advocacia, né? E como homem, né? Como pessoa mesmo, quem o conhece de perto sabe que tem uma estrutura para isso, né? Enfim, eu, diferentemente do Dr. Elcio da última vez, que ele começou a falar do currículo dele, eu não tenho netos. Eu tenho a minha esposa, que eu gosto muito, que faz uma diferença na minha vida gigantesca, minha filha. Ou seja, isso aí é que dá força para a gente, mesmo depois de velho. Estou aqui encarando uma faculdade de Direito para aprender um pouquinho mais, né? Verdade. Chega a plenitude da profissão como vocês chegaram, mas eu justamente estou buscando a excelência, que é uma coisa que eu sempre procurei na minha vida inteira, fazer as coisas de uma maneira mais próxima da excelência possível. Então vamos lá. Vou entrar propriamente no meu. Eu vou falar um pouquinho da minha vida, do meu currículo, porque assim, eu acho que é para as pessoas saberem quem está falando, né? Não é nós não somos aventureiros. E infelizmente, o Danilo tem essa percepção, certamente, ele passou por isso, ele já trabalhou com outros profissionais, e não é à toa que nós estabelecemos uma parceria, porque nós nos reconhecemos
que nós buscamos a mesma coisa, que é a excelência no trabalho. É um trabalho sério, ético, com robustez técnica, né? Então, foi isso que nos uniu. Foi isso que nos uniu e não outras coisas. A consequência em relação a dinheiro, como o Elcio fala, né? Ele já está numa fase da vida que ele busca outras coisas e eu, graças a Deus, eu também posso buscar alguma coisa a mais em termos de conteúdo, né? De conteúdo que eu acho que é muito importante. Então vamos lá, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina do ABC, que eu me honro muito ter formado nessa faculdade. Hoje é a melhor faculdade dentre as faculdades de medicina do Brasil, das particulares, né? Aí eu fiz minha formação em ortopedia e traumatologia, fiz o meu título, meu reconhecimento da minha especialidade pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e eu ia caminhando muito bem aí na vida como ortopedista. Até que eu me deparei com essa maravilha que é a medicina legal. Um colega me chamou e falou, vamos lá trabalhar no Jeff, está precisando de ortopedista. Aí eu acabei indo na brincadeira mesmo, não fui muito afoito e nem com muita expectativa, não. E eu acabei me apaixonando. Tanto é que hoje eu não faço mais a área assistencial, eu fui chefe 12 anos de uma residência médica, então eu ajudei alguns colegas hoje a fazer isso. Engrandece muito, né? Porque isso é muito legal. E aí, dentro da medicina legal, depois de estar trabalhando ali a trancos e barrancos, porque era tudo opinativo, ninguém tinha método, era uma coisa meio largada. Que Então, ano isso, Jonas? isso foi em 2005, precisamente. Foi Legal. no Juizado Especial Federal de São Paulo. Foi ali que eu comecei minha vida como médico perito. E eu comecei a me maravilhar, aí foi aí que eu trombei o Dr. Elcio, que é um cara excepcional. Quem conhece Excepcional. a pessoa como pai, como amigo, como profissional, hoje coordenando lá a formação dos residentes da Universidade de São Paulo em Medicina Legal dentro do Medicina Social e Tecnologia. Então a gente tem uma trajetória bastante longa. Aí depois algumas coisas foram aparecendo, eu precisando mais de conhecimento, que eu fui saindo da área previdenciária e buscando outras áreas. E eu fui cair dentro da área civil propriamente dita. Aí eu fui estudar dano corporal, eu fui buscar isso, eu fiz na Itália, né? Eu fiz uma pós-graduação na Itália, mais precisamente em Roma. Depois, logo em seguida, eu fui fazer faltava ainda um pouquinho de coisa, eu fui fazer uma pós-graduação em Direito Médico na Universidade de Coimbra, né? Na professora André, e que tem alguns colegas aqui no Brasil, o Marcos Couto e outras pessoas aí que se destacam na área de saúde, porque fazem um bom trabalho, e isso é importante destacar, porque a gente não está disputando espaço com ninguém, e sim a gente quer agregar valor. E aí eu fiz minha titulação em Medicina Legal pela Sociedade Brasileira de Medicina Legal, do qual eu participei uma época da diretoria, hoje faço parte do conselho editorial da revista, e a gente publicou muito trabalho nessa área, né? Tanto na área civil, na previdenciária. Então a gente, na verdade, gosta de estudar. O negócio a gente gosta de estudar, sinceramente é isso. Porque a gente identificou que é aí que você começa a fazer um bom trabalho. E não o contrário, né? A gente começa a primeiro estudar, ganhar conceito, e eu sempre falo, nas poucas aulas que eu tenho oportunidade de dar, eu sempre falo que quem sabe conceito faz seus próprios métodos. Então, a parte conceitual, a base daquilo ali é a formação. É o que te faz ser o diferente do grupo, né? Daquele padrão que hoje a gente tem, que é tudo, me dá um modelo, me dá não sei o quê, me dá não sei o quê. Então, assim, Deus está nos detalhes, né? Então, assim, a gente precisa buscar esses detalhes para nos diferenciar nesse mercado que é gigantesco. Ele é gigantesco, está aí uma oportunidade para todo mundo. Fazendo só um paralelo, quem vê o Jonas hoje, na minha atual condição financeira,
cultural. Eu tinha um pai que morreu, me deixou com 10 anos de idade. Eu morava, quem conhece a Zona Leste, eu morava num bairro super pobre, minha mãe era semi-analfabeta. E então, lógico, eu tive alavancas aí, que meu irmão, que assumiu tudo e que me guiou, um pouco mais velho do que eu, mas foi assim, na batalha do dia a dia, que a gente chegou a buscar as coisas certas, né? Continuando na área, né, eu não gosto de ter o pensamento muito arborizado, que senão a gente vai sair do foco. E depois dessa parte conceitual, não foi uma coisa, fiz a parte conceitual, depois a parte prática, não foi misturado. Eu engrandeci muito vivendo dentro do juizado. Eu aqui vou falar um número aqui por baixo, eu devo ter por baixo, como perito judicial, ao menos umas 40 mil perícias feitas, né? Caramba. Então, assim, é bastante coisa. Pouca Quem está te experiência, falando né? não é um cara que acha as coisas, não. Eu vivo isso, né? Agora temporariamente afastado por causa das condições legais do juizado, mas isso aí temporariamente já foi resolvido com a sanção do nosso presidente. Aí eu fui trabalhar no IMESC, tive a oportunidade de ocupar um cargo de diretoria do IMESC. Hoje continuo lá numa comissão de treinamento, de ensino, de supervisão de qualidade de laudo. Eu sei que certamente algumas pessoas aqui são críticas ao IMESC, né? Mas ninguém sabe na precariedade que nós trabalhamos em nível de funcionários, enfim. Eu não vou me alongar muito com isso. E foi aí que, depois dessa experiência longa, que a gente foi cair na assistência técnica. Que aí que surgiu o Instituto Periciar, que a gente objetivou o quê? Tampar alguns buracos que a gente sofria como perito. Faltava informação, a qualidade de informação era ruim, os documentos apresentados não tinha nada a ver com a demanda que estava discutindo. E foi isso que fez a gente falar, olha, vamos começar por aqui, vamos trabalhar. A gente já começava a trabalhar isso dentro do IMESC, com os peritos, com o Ministério Público, o Elcio trabalhou também, com a Defensoria. A gente começou a tentar trabalhar a escola de magistratura. Tudo a gente tentou levar, porque a gente acha que, como eu falo, é aquele encadeamento. Não atuamos sozinhos no processo judicial, né? Nós somos peças que estamos ali. E tem várias peças. Tudo bem, tem o rei lá que vai decidir, mas assim, os peãozinhos, vamos colocar a gente que é os peãozinhos, né? A gente precisa, todo mundo andar na mesma linha, né? Aquela coisa que você aprende lá, que todo mundo tem que ser ético no processo, tem que participar, tentar dar celeridade, né? Não procrastinar as coisas. Isso é importante. Então, hoje, o papo nosso aqui é basicamente falar o quê? É falar sobre qualidade. Qualidade. Informação. Tá? É isso aí. Ô Jonas, deixa eu só te interromper aqui e pedir para o pessoal. Já sou um amante do que eu estou falando, esse mês jovem o mês inteiro. É perceptível. O Jonas, realmente, quem conhece o Jonas sabe que o Jonas é um amante realmente da área médica, da área de medicina legal. E para quem não sabe, ele agora é o estudante de direito, né? É um novo estudante de direito aí. Em breve aí um colega nosso, advogado. Show de bola. Só te interromper antes aqui, Jonas, pedir para o pessoal aí que está assistindo a live compartilhar com os amigos aí, chamar o pessoal para vir participar. Vai ser uma live muito legal. O Jonas tem muita experiência, já destacou aí no início aí o quanto ele conhece de perícia e o quanto a gente pode aí aproveitar desse momento aí com ele para poder tirar um pouquinho de informação aí. É um cara que atua, tá, no dia a dia aí, realmente trabalhando no direito previdenciário, né? A Advocacia Schettini conversa bastante com ele no dia a dia, na assessoria que ele dá para a gente, alguns processos, e é fenomenal assim, o conhecimento que ele tem e o quanto ele pode passar de informação para a gente. Então, chama o pessoal para vir participar aí, bem legal. O Jonas falou da questão de qualidade e realmente o Instituto Periciar, né? O Elcio, que fez a live comigo anteriormente, agora o Jonas e o Richard, eles pensam muito em qualidade, né? Lá quando nos conhecemos, lembra, Jonas?
Sim. Era também a vontade da Advocacia Schettini, né, fazer um trabalho muito mais de qualidade. Víamos ali alguns resultados negativos em termos de perícia médica, né, e nós não nos conformávamos, né. Ficávamos naquela situação, poxa, será que o perito realmente quer ruim? Será que a gente que tem uma responsabilidade nessa situação? E foi quando fizemos o link ali, conversamos com vocês, né, para poder prestar um curso para gente aí, fizeram um curso sensacional para a Advocacia Schettini, né? A gente foi um divisor de águas na ocasião, a gente mudou nossa forma de trabalho. Hoje a gente trabalha realmente de uma forma muito mais técnica, com esses benefícios por incapacidade, e muito graças aí a essa parceria com o Instituto Periciar. E aí daí, falando de qualidade, foi quando surgiu a ideia aí do nosso curso, né? Então a gente está promovendo, para quem não sabe, um curso, uma preparação, capacitação dos advogados, dos benefícios por incapacidade, porque eu aqui, enquanto advogado, o Jonas aí começando também no direito, mas atuando do lado de lá como perito, sabe realmente que o trabalho técnico, o trabalho bem feito no direito previdenciário faz uma diferença, né? Jonas me conta que às vezes alguns trabalhos não bem feitos por colegas aí chegam para ele, é até difícil dele periciar e identificar realmente se há um quadro ali de incapacidade ou não, dentro de toda a construção processual que o advogado coloca. Então, acho que estar preparado para fazer esses benefícios aí é fundamental. E é isso que a gente está oferecendo nesse curso. Então, quem tiver interesse, entra depois lá no Instagram do Instituto Periciar, lá tem um link para um grupo. E nesse grupo o pessoal vai falar bastante aí sobre... Vocês podem tirar informação, dá para conversar comigo, com o Jonas, com o Elcio, e esclarecer algumas dúvidas aí. Então, bem interessante. Entrem lá na bio do Instituto Periciar. Bom, dando início então, aí não esquece, pessoal, chama o pessoal para vir para cá. Dando início aí, Jonas, e começar já a falar então um pouquinho do assunto, o pessoal deve estar ansioso aí. Tinha um tema que a gente tinha conversado para trazer então para essa live, e aí sendo bem prático mesmo, assim como vai ser o nosso curso, né? Bem prático, falando aí da questão da documentação médica dos processos, né? Aliás, uma das coisas que vocês recomendam para a gente aqui, de que realmente deve ser tomado muito cuidado pelos advogados, né? E acho que é o ponto fundamental nesses benefícios por incapacidade, fora a perícia em si, né? Que é o exame físico que vocês fazem, toda essa preparação é fundamental o advogado realmente ter um bom conhecimento, uma boa capacitação para mandar só os documentos que são relevantes. É isso mesmo, Jonas? Exatamente. Danilo, na verdade, assim, a gente, quando fala de documentos médicos, né? Quando a gente fala de qualidade do documento médico, eu tenho que já pensar em duas vertentes. Uhum. A vertente visual, né? E a vertente da qualidade da informação. Tá. Não adianta eu ter um documento que visualmente ele é bonito, mas pobre de conteúdo. Conteúdo não significa volume, mas sim qualidade da informação propriamente dita. E, ao mesmo tempo, se eu tenho aquele relatório, por exemplo, com conteúdo bem feito, mas a qualidade do documento, da apresentação, ainda mais hoje que tudo é digitalizado, né, favorecer uma parte, mas as pessoas, o que a gente percebe como perito é que a gente recebe esses documentos muito mal tratados, né? Então, assim, é uma coisa que o advogado, quem trabalha com isso, precisa. Por exemplo, eu sei que vocês têm dentro da equipe de vocês um lugar especializado para escanear, que está preocupado na qualidade daquela digitalização. E isso faz diferença, Danilo. Faz porque, assim, eu tenho para ver um monte de coisa e eu não vou ficar sofrendo em cima daquele documento. Óbvio que se a gente vê que precisa tomar aquele tempo, nós vamos ficar ali com o que eu preciso. O que importa é fazer um bom trabalho. Mas às vezes você perde um detalhezinho que está ali na linha, que está meio apagada, que me dificulta uma legibilidade. Então, assim, a gente preza, fica a dica, né, que é o quê? Primeira coisa, vamos ser organizados. Desculpe os nossos colegas advogados, vamos me colocar como colega agora. Não é isso que a gente vê no dia a dia, né? Parece que é uma simples, não tem preocupação em trazer uma
uma linha de tempo, uma coisa mais clara para identificar. Então, aquele monte de informação jogada, documentos jogados no processo. As pessoas que instrumentalizam esse processo não tentem facilitar isso, que isso é muito importante, não só para o perito. Você tem que pensar o seguinte: Danilo, você fez uma. Provavelmente você deve ter feito ou validado uma petição hoje. Com certeza. Quantas pessoas vão ler essa petição? Né? Algumas, hein? Então, assim, qual vai ser a impressão que essas pessoas vão ter de você que não te conhecem em cima daquela petição que você fez? Eu pego uma petição que tem uma legibilidade, hierarquia de informações, uma linha de tempo bem feita. Eu já pode até não ser, mas assim, normalmente você já cria uma expectativa de um trabalho robusto, que tem preocupação, que tem técnica. Isso facilita eu buscar informação. Então já te passa, você já começa a criar um efeito, né, em torno de você, quando aquela pessoa vai te marcar. Ah, não pensa que não, mas o perito lembra. Eu posso citar alguns, citar não, porque hoje não pode citar, né? Tem a LGPD aí, né? E os princípios fundamentais, aí, então deixa quieto. Os direitos fundamentais. Enfim, tem algumas informações, você pega assim determinado assistente técnico, que você fala assim, opa, você já criou um efeito ruim. Né? Ao contrário, hoje, por exemplo, Danilo, a Apple fabrica carro? Não. A Apple não fabrica. Mas se lançar um carro, muita gente vai comprar porque é da Apple. Porque ela já se colocou no mercado e é isso que a gente quer passar. Entendi. Interessante. Esse detalhe. Então, organização do documento, usar uma letra legível. Eu sei que dentro do direito tem uma tendência a usar aquelas letras mais formais, né? Então, é uma peça técnica. Então, não cabe você usar uma letra com, sabe, aqueles que sugerem uma história em quadrinhos. Então, assim, também, ao mesmo tempo, você não precisa ser tão formal. Você pode dar um pouco para a sua cara daquilo, né? Hoje também não se cabe. Você acha que um juiz ou um assistente de juiz tem uma questão de 40 páginas? Não tenho Não tem paciência. tempo, né? A objetividade faz parte hoje, né, Jonas, do mundo que a gente vive, né? As pessoas, elas estão realmente buscando muito mais objetividade, né? E ao advogado, cumpre de fato, principalmente sendo o papel dele convencer o médico, convencer o juiz, ser mais objetivo, né? Se isso traz um melhor resultado para ele, o advogado realmente deve pensar nisso. Não adianta falar um monte de coisa e ao final não conseguir falar nada, né? Então, você Exatamente. seja objetivo, é como você falou, às vezes trabalhar uma linha do tempo, interessante, gostei dessa ideia, viu, Jonas? A questão da linha do tempo, né, de você sair, o advogado já sai na frente, né, então já começa a mostrar para o médico como a coisa aconteceu na linha do tempo, organiza a documentação nessa mesma ordem, né, isso facilita muito. E para quem acha que vocês não leem, né, a documentação, tá aí muito claro dito por você, né? Leem, observam sim, só quando o advogado não auxilia, é isso? Exatamente. Isso aí te propicia uma boa navegabilidade, uma experiência de quem está lendo. Então você já começa a criar algumas coisas que você vai usar para a tua vida, que passa, né, uma ideia de trabalho bem feito, né? A gente fazendo aqui uma comparação aí, pensa no mito da caverna de Platão, né, que todo mundo Uhum. e os caras estão lá dentro, não sabem o que está acontecendo, então tem uma visão errada. É justamente isso. Você tem que exteriorizar isso de forma muito clara, né? E é possível fazer isso, tranquilo. Você faz Então, referência ao mito da caverna, Jonas? Eu realmente, cara, depois daquele curso que nós fizemos, aquilo realmente foi o mito da caverna. Sabe? A gente tinha uma visão completamente deturpada de como acontecia a perícia, e depois daquele dia a gente compreendeu muito melhor. exatamente. Mudou. Vocês falaram, venham para cá, venham para a luz. O Danilo, na verdade é o seguinte:
Eu até brinquei com você que nessas lives iam ter certamente pessoas que já tiveram laudos que foram que eu fiz e foi negado, que eu fiz um parecer contrário, né? Exato. Então a gente busca informação técnica, a gente não Pessoal, acha comenta aí. Alguém teve um laudo negativo do Jonas? Comentem aí. assim para mim aí. Tá? Vamos saber, vamos saber. Aliás, podem fazer pergunta, tá? Mande pergunta aí, depois a gente vai perguntar para o Jonas. Achar que eu estou pegando no pé, né? Então, é exatamente isso. Então, isso aí ajuda também a se dar um tiro no pé. É uma coisa importante. Ninguém vai. Tem peritos muito sérios, mas tem peritos que não. Então, assim, o cara vê que está perdendo tempo, ele pula para a página seguinte e dá esse documento para trás. Infelizmente, ainda nesse meio, eu comecei falando disso lá atrás, tem muito aventureiro. O cara não se deu bem na área assistencial, ele vai para a perícia. Então, ele acaba não perdendo tempo, né? Agora, que eu acho que é o mais importante não é só o visual. O visual, sim, é importante. Mas a qualidade da informação que cada documento traz. Então, primeira coisa, qual que é a regra? Então, abram os ouvidos todos que estão aqui. Regra Vamos lá, para... vamos lá. Não há regra. Bom, Ah, é. então não existe receita de bolo. Eu tenho que ser... Cada processo meu é personalíssimo. O meu direito pode ser igual, a minha petição tem um formato igual, mas na hora que eu vou instrumentalizar na parte de documentos, eu preciso afunilar e personalizar, ser personalíssimo. Esse termo é importante. Então, esqueçam quantidade. Tem advogados que jogam, literalmente jogam um monte de página, evoluções do TI. Um dia de UTI tem ao menos umas 12 páginas de evolução. Fora exame, esse tipo de coisa. Porque evolui o médico da UTI, o vascular, a nutricionista, a fisioterapeuta, e vem. Então, assim, é muita gente evoluindo. E não ajuda Então, em nada, né? em Para nada. avaliação da perícia. Por isso que a avaliação pré-processual, como vocês têm costume de fazer, que é o quê? Identificar isso, e aí pontua assim, ó, esse documento é necessário, esse tira, esse não. Justamente para você chegar no objetivo que vai de encontro com o quê? Vai ao encontro com o que você buscou no inicial, você estruturou seu direito e está lá no pedido. É uma coisa lógica, coerente, né? Então, não é quantidade, é qualidade. Qualidade. Outra coisa, e CID? Precisa de CID. O Elcio chegou a tocar no assunto. O CID, eu vejo muita gente preocupada, o pessoal do trabalhista, tem um pessoal aqui de Vitória, a doutora sabe quem eu estou falando, ela trabalha muito nessa área de direito trabalhista, e ela falou que assim, a live eu agradeço. E ela perguntaram numa live que eu estava assistindo dele sobre CID. O CID é uma coisa que pouco nos agrega, né? E muitos advogados e muitos segurados acham que ele é extremamente importante, acham que ele é fundamental. Inclusive para os previdenciaristas nossa, eu tenho um CID bom, né? O meu CID é Não bom. existe. Não existe isso, não existe. Além do que, fere, né? Você sabe direitos fundamentais, direito de intimidade. Então tem que ter lá uma assinatura do segurado, né? Para ter aquela esterilização do CID. Você imagina um caso, um cara que tem uma AIDS, né? Que tem algumas doenças, umas DSTs, são doenças de homicídio, vai se expor doenças psiquiátricas. Também que na psiquiatria o CID tem uma importância um pouquinho diferente, tá? Tem algumas coisas diferentes, mas de modo geral o CID não traz muita coisa pra gente. É realmente avaliar o segurado, né? Eu acho que para vocês o fundamental imagino que em ortopedia mais ainda, né? A avaliação física
ela deve ser fundamental. Me lembra uma vez você dizendo, né, Jonas, que às vezes até sem laudo você consegue avaliar o cara e dizer ali, né? Pelo menos no momento, se existe uma situação de incapacidade ou não. Talvez não em relação ao passado. Você Mas no tem... momento, no exame físico, para você é meio que suficiente, né? Exatamente, Danilo, porque assim, é muito comum vir quesito quais as doenças do autor. Eu não estou ali para fazer diagnóstico. Eu tô ali para avaliar a repercussão sobre o trabalho, ponto. Não me interessa se é doença A, B, C, D ou todas elas juntas. O que eu preciso saber é funcionalidade. A palavra é funcionalidade. E é isso que tem que ter e o que eu busco nos relatórios médicos. É justamente detalhes do relatório médico que trazem informações médicas sobre a funcionalidade, a repercussão daquela doença naquele indivíduo, naquele tempo específico, ou ao longo de um período. É isso que eu preciso de informação médica, fora o que eu vou avaliar lá na hora. Então, assim, obviamente que se eu estou avaliando um período atual de incapacidade, o cara acabou de entrar com o processo, está buscando esse reconhecimento agora, eu preciso do quê? Informações recentes. Mas o meu exame direto já é mais que suficiente para isso. Diferentemente que, se eu estou só pedindo uma retroação de data de início do benefício, de DIB, eu preciso de documentos lá de trás que eu vou avaliar de forma indireta. Ah, aí põe lá assim, tomografia hernia de disco. Quer dizer absolutamente nada. Eu vou buscar dados de funcionalidade. De funcionalidade. E não de diagnóstico. Que é muito mais importante, né? Te traz muito mais informação. Realmente, não é que me traz mais informações, ele traz a exata informação que eu preciso. Então, você vê como eu falei, é personalíssimo. Se eu estou avaliando lá atrás, eu hoje até fiz uma contestação que me pediram, justamente isso, o médico tinha uma série de documentos mostrando dados objetivos de incapacidade, e ele falou o seguinte, que ele não tinha como falar, que a clínica é soberana. Eu falei, bom, doutor, mas se a clínica é soberana para você avaliar o atual, você desprezar os exames e falar, não, a clínica mostra, e eu concordo com ele, por que ele despreza a informação clínica feita por um médico lá atrás, que ele não teve oportunidade de examinar o autor de forma direta, ele despreza aquela informação? Então foi um questionamento que eu fiz justamente para mostrar essa incoerência que eu falei de aventureiro. Ele não tem um critério técnico para ele determinar para que lado ele vai. Então, isso é muito importante. Então, os relatórios, todos os documentos médicos, que eu vou falar de forma geral, porque depois eu vou falar um pouquinho mais de outra coisa, é a qualidade e depende do que você está fazendo. Se for lá de trás, eu preciso de documentos daquela época, e se for agora, e esse negócio tem que renovar ano a ano. Isso aí é o INSS que tem não sei como o adjetivo está me faltando, tá? É uma coisa que não tem sentido isso, né? É óbvio que uma análise muito mais geral e mais técnica você consegue deixar isso de lado. Mas, enfim, o INSS está lá no lugar dele e deixa ele quietinho. Acabam dando uma conotação de coisa construída, né, Jonas? Porque assim, tem que fazer um laudo a cada 30 dias, a cada 90 dias. Quer dizer, é uma coisa construída. O que vocês avaliam, na verdade, não é essa questão, essa coisa construída. Na verdade, é a história real da pessoa, né? Então, como a coisa surgiu, como ela se desenvolveu, como ela repercute na atividade da pessoa. Então, vocês analisam a coisa como ela de fato é. Não há necessidade de construir uma situação, porque, na verdade, isso fica até claro. Quando eu atendo clientes no escritório, ele fala assim, doutor, você não tem um médico para me indicar, para me dar um laudo, né? Assim, por mais que eu tenha um médico para te indicar e dar um laudo, isso não é suficiente e não vai te ajudar.
Porque eles têm a impressão de que esse laudo médico é realmente o que vocês avaliam e seguem. Mas a verdade não, o que vocês avaliam é todo o contexto. E às vezes o que atrapalha ele é o contexto. O contexto mostra que não existe ali realmente uma situação de incapacidade. Por isso que às vezes, quando é negado um benefício, aí tem um laudo lindo e maravilhoso dizendo que o cara tá realmente muito ruim e vocês negam, né? O advogado às vezes não entende, fala, poxa vida, eu tenho aqui a prova, né? E o advogado é muito de querer ver a prova, né? Então tem a prova, eu vou brigar porque aqui eu tenho um elemento realmente que me indica que existe incapacidade, que é o laudo do médico assistente. Porém, quando vocês vão analisar todo o contexto, vocês identificam que realmente não tem ali uma situação de incapacidade. Acho que esse laudo foi feito muitas vezes só para aquela perícia específica, que é essa questão dos 30 dias aí, né? Exatamente. Mas, Danilo, é o que a gente chama de encadeamento clínico. Uhum. Como Encadeamento clínico. vocês pegam, vamos pegar lá a fase de conhecimento do processo. Ela tem Uhum. uma cadência, né? As coisas estão cada no seu lugar. É assim que a gente analisa uma doença, uma evolução. Nós temos conhecimento de fisiopatologia. Então, assim, não adianta tentar enganar o perito. Se você tentar enganar o perito, ele vai se deixar enganar se ele quiser. Existem colegas que fazem isso. Porque, assim, eu tenho 25 anos, eu tenho treinamento técnico a vida inteira e eles acham que quando eu chamo ele lá na salinha de espera, eu já estou avaliando ele, porque se ele vem com um tipo de marcha, eu já sei que aquela marcha lá é uma marcha simulante, não condiz com o diagnóstico dele. Então começa um monte de coisa. A melhor coisa é ir de peito aberto, técnico, e é o que eu falei, e a gente vai buscar esse encadeamento clínico, esse encadeamento lógico que tem as patologias, né? Não é diferente de qualquer outro tipo de atividade profissional. Tem uma lógica, as coisas acontecem dentro de uma lógica. Tudo bem, não é matemática, mas eventualmente ela segue um padrão, vamos dizer assim. Uhum. Então, o que eu tenho para falar de qualidade é isso. É buscar dos médicos, que eu acho que vocês, advogados, muitas vezes precisam disso, é pedir para os médicos assistentes, porque traduzirem essas informações para o laudo, né? Porque senão, tem isso, ele descreve lá o que tem na ressonância e põe afastado por tempo indeterminado. Nada é indeterminado, né? Nada é indeterminado. As tendinites, vamos pegar as tendinites aí. Você já teve alguma inflamação? Uma inflamação na unha, por exemplo, aquelas encravadas? Aquilo lá não é, né? É uma inflamação, você toma remédio, aquilo vai, uma picada, fica vermelho, faz todo aquele processo inflamatório e aquilo com o tempo some. E normalmente são períodos curtos. Então, essas coisas que a gente busca dentro do que a gente conhece de fisiopatologia. E não é só isso, não é só opinativo. Tem como eu posso falar? Situações, doenças? Literatura mundiais que mostram, olha, é assim que acontece, isso trabalhos randomizados, duplo cego, com alta, sabe, uma eficiência perfeita dentro da coisa e você vê que não bate, a coisa é ilógica. Então, não é por aí. A coisa é pedir para os médicos dos pacientes tentar dar informações quanto à funcionalidade e repercussão da doença. Isso é fundamental. Isso é fundamental para a gente. É muito mais interessante que CID, né? Que tudo isso, né? Estava falando, o advogado pega e fala assim, mas eu tenho aqui a prova. Eu tenho a prova aqui. A gente tem um parecer do CRM aí que fala que o perito tem essa autonomia de passar, né? Extrapolar o médico assistente no quesito quanto à capacidade de trabalho. Então, esse conflito que às vezes fica meio obscuro dentro do processo, né? Porque ficam lá litigando em cima disso, batendo nisso, e muitas vezes é por falta de qualidade da informação.
Se você tivesse dado uma informação com qualidade, o perito não teria confrontado ela. Porque justamente não tem a informação que ele quer, por isso que ele passa por cima. Eu, a seguinte, quem já fez perícia comigo sabe, entra, eu faço, tiro a história, eu faço o exame físico primeiro, depois que eu olho o documento médico. Por quê? O documento médico não serve para nada naquele momento. Ele só serve para depois, se eu reconhecer a incapacidade, eu vou buscar nele a informação de quando fixar. E não ao contrário. Eu não pego o documento para ver se ele tem capacidade e vou... É justamente o inverso. No exame físico, eu defino se há ou não a repercussão da doença capaz de trazer incapacidade. Se trouxe incapacidade, eu vou nos documentos médicos buscar quando eu posso fixar o início daquela doença. E aí, em fisiopatologia, estimar se por quanto tempo ela vai perdurar, ou se ela já se tornou uma sequela. Aí eu tenho se ele vai ser uma incapacidade parcial, precisa de readaptação ou não, se vai ser total e permanente, né? Então é em cima disso. É nesse ponto em que a qualidade da documentação, pelo que você está dizendo aí, Jonas, ela é fundamental. Então é aí que o advogado realmente preparado, experiente, se destaca, né? Ele vai realmente separar aquilo que é fundamental para o processo. E com poucos documentos. O que é Isso. O que eu te falei, eu vou buscar lá na documentação, eu vou escolher um para fixar. Um. Eu não fixo... Você já pegou, fixou em 3 datas diferentes? Não, em uma. É lógico que o advogado tende a jogar aquele mais antigo. Aí ele perde, muitas vezes, uma outra, porque ele não tem um assistente técnico que faz esse serviço, esse trabalho dos bastidores, aí, numa qualidade adequada. Há muito tempo atrás, vou confessar para você aqui, Jonas, há muito tempo atrás, quando nós iniciamos aí, a gente realmente tinha dificuldade de compreender a documentação médica. Acho que, aliás, é a dificuldade da maioria dos advogados, né? De realmente eleger aquilo que junta ou não. E a gente acabava deixando essa função para o perito, né? Falava, vamos juntar o que é relevante, e ele realmente identifica ali o que é relevante no caso não, porque fica difícil. Eu aqui na função de advogado, de fato, dá muita qualidade, né? Dizer se esse documento é importante ou não. E aí a gente juntava muito documento médico, né? E já acredito que já até aconteceu casos assim de juntar, por exemplo, o prontuário, que nem você falou. E com o tempo, a experiência, essa é a grande questão, né? A advocacia, o advogado, ele vai ganhando experiência com a prática e com os resultados, além daquela questão de base que você falou no início, que é o conceito, né? Então, conhecendo o conceito e experimentando esse conceito, você vai ganhando aí a experiência. E aí, com isso, hoje a gente junta um volume muito menor de documentos. Isso, inclusive, tem o auxílio de vocês aí nessa assessoria que vocês prestam aí pra gente. E os processos, eles realmente têm um resultado melhor pela questão técnica. É perceptível quando a gente faz quesitos, por exemplo, o perito ele responde o quesito, né? O quesito ele é muito mais técnico, ele é muito mais... Então, por exemplo, mandava ali 20 perguntas, né? Acho que até vou perguntar depois isso para vocês, a questão dos quesitos aí. Mas mandava 20 perguntas e nenhuma, na verdade, era tão importante. Hoje a gente manda 5, né? E as perguntas bem certinhas, dentro do ponto que demonstra a incapacidade do cliente ou dentro daquele documento que de fato é relevante, e a gente percebe que realmente a coisa é diferente, o resultado é diferente, porque a avaliação ela consegue ser muito melhor ali, né? Muito mais bem realizada. Essa questão de quesitação também deve ser um negócio aí para vocês aí, um tanto quanto... vocês devem se segurar um pouquinho aí com algumas perguntas, porque assim, o advogado ele não é um técnico em ficar fazendo tanta pergunta médica, né, voltada aí à parte médica, e vocês sendo especialista na área médica, deve realmente questionar um pouquinho aí. Como que é, Jonas, essa questão dos quesitos aí? Ô, Danilo, é muito claro, né? É que ele volta lá para cima no começo da aula, né? Que estava falando de qualidade do documento. Você pega você vai hoje na internet, você acha N tipos de quesitos que já estão prontos e você
joga lá dentro, né? Então é muito comum você ver, Um inclusive, modelão. nem tem nada a ver com a coisa. Eu estava falando, tem que ser personalíssima a demanda, né? Dá um pouco mais de trabalho, tem um custo aí envolvido, porque eu preciso de um técnico para te ajudar. Mas, assim, hoje, o próprio advogado, com um pouco de instrução médica, ele é capaz de. Eu tenho certeza que você, naquela época, fazia quesitos de um jeito, e se hoje nós pegarmos o mesmo processo, falar assim, Danilo, o que você acha? Completamente diferente. Fazia esses quesitos? Você não ia fazer Não. metade deles. Então, assim, você vem assim, qual que é a profissão do autor? Então, você responde assim, você que devia estar, você é o patrono dele, você perguntar para mim? Não, você está lá na inicial. Então, assim, isso aí é uma coisa que desgasta o processo, né? Você tem que, como você disse, ir lá na feridinha e pumba, colocar o dedo lá e falar assim, ó, é isso aqui, me explica isso. Entendeu? E aí sim você consegue retirar o que é importante daquela demanda. Muitas vezes já é suficiente para demonstrar realmente o problema, para apontar para o perito ali o que você quer mostrar naquele processo, né? Pessoal, mandem perguntas aí, tá? Vamos aproveitar que a gente está com o Jonas aqui, perito do Juizado Especial Federal, conhece tudo de perícia, mais de 40 mil perícias aí. Então tem bastante informação para passar para a gente. Vamos aproveitar aí, façam perguntas aí, Eu vou, na medida do possível, eu vou perguntar para ele aqui. eu vou entrar só agora num assunto, o Danilo, Manda que aí. há uma tendência de perguntar assim, qual documento é mais importante? Uhum. Qual que é Tem mais, isso? qual que é a hierarquia deles? Como eu disse, isso vai demanda para demanda. Via de regra, nós vamos fazer agora, vamos fazer uma comparação com Hans Kelsen, né, que colocou lá em cima, né, todo mundo aqui sabe. Isso. Quem está lá em cima para a gente é o exame clínico, que está lá em cima. Interessante, boa associação. Ele está lá em cima. Ele dita a regra. Interessante. Tudo tem que ter lógica com as coisas que estão abaixo dele. Eu não posso infringir a norma superior, que é meu exame físico. Então, é isso que tem que ter na cabeça. Isso eu estou falando de uma coisa de avaliação de incapacidade atual. É lógico que se estiver avaliando o período pretérito, deixa de existir o exame clínico feito diretamente. Aí eu vou buscar lá, mantendo ainda o padrão, vamos falar, kelseniano, eu vou buscar lá atrás, nos relatórios médicos da época, do período que estão sendo questionados, informações o quê? De exame clínico, que mostram limitações funcionais. Então não adianta falar, mas ele tem o CID lá, M54-2, M54-1 tem hernia de disco. Não me adianta nada, é muito mais fácil estar atrás de uma informação que ele já tinha atrofia muscular, que ele tinha déficit sensitivo em tal território, que é totalmente lógico com aquela hérnia que ele tem. E aí sim eu fixo lá e eu tenho como fundamentar, porque o meu trabalho tem que ser que nem de juiz. Ele julga e fundamenta. E a mesma coisa eu. Eu julgo, entre aspas, né, com todo o respeito. Eu não sou uma autoridade, mas eu julgo e eu devo fundamentar. Aonde foi que eu me baseei meu pensamento clínico, encadeamento lógico. E aí sim, então lá em cima, lá na Constituição Federal, no bloco constitucional, vamos dizer assim, né? Que não é só como. No bloco constitucional lá em cima, está o exame físico. A robustez, a objetividade do exame físico em todos os aspectos. Sinal clínico, sinal de desuso, déficit sensitivo. Mas eu tenho lá atrás uma eletroneuromiografia falando que eu tenho uma síndrome do túnel do carpo grau moderado. Me desculpem, isso não serve para nada. Eu não consigo avaliar ninguém com isso. Eu preciso do quê?
dados objetivos. A gente sabe que a eletromiografia, por exemplo, não sei se você conhece isso, você já teve oportunidade de ter essa informação, mas se eu fizer uma eletromiografia com você agora, com o seu ar-condicionado ligado a 17 graus, e depois fazer sem ele estar ligado, vai mudar tudo. Então, se eu não for ver lá, na síndrome do carpo, se não tem uma atrofia das musculaturas da mão, não adianta falar que é moderado. Eu preciso ter uma correlação clínica. É a repercussão clínica e elaborativa que você observa ali na perícia. E também Porque não é é... igual o Elcio, ele falou uma coisa, Jonas, interessante na anterior, né? Ele fala que eu tenho o exame, acho que a ressonância dele, né? E aí, se olhar a ressonância dele, por exemplo, você vai identificar ali algumas patologias, né? Acho que seria esse o termo mesmo. Eu uso as tomografias dele nas aulas que eu dou. Ah, é? Eu mostro, eu falo assim, olha, esse cara aqui tá ferrado. Eu falo, ó, foi o palestrante anterior que deu a aula, né? Ah, mas eu sei que tem alguém aqui no bastidor falando assim, mas o doutor Elcio é médico, o outro lá é pedreiro. Óbvio que tem que ser contextualizado. Voltando lá no começo do aspecto personalíssimo da avaliação da incapacidade, entendeu? É isso que é o mais... Aí que está o feeling, a delicadeza do trabalho, a preocupação em trabalhar em excelência. Eu não posso desvincular uma coisa da outra. Isso é muito importante. Não é um documento, não é só o exame físico, é o contexto, entendeu? Muitos aqui estão falando assim, ah, mas eu tenho lá 2 casos de hérnia de disco. A maioria das hérnias de disco são assintomáticas. Eu tenho hérnia de disco, eu nunca senti nada na vida. Então, assim, é personalíssimo. Eu preciso avaliar o doente primeiro também. Eu preciso ter informação. E para quem não sabe, viu, Jonas, o advogado, embora não seja um especialista, ele consegue sim, tá? Na entrevista, tirar ali algumas informações, entender se de fato é um caso viável ou não. E nesse curso que a gente está oferecendo, Jonas, tem uma parte que eu falo lá, agora eu não me lembro se é você ou o Elcio, também tem uma parte que vocês falam, exatamente sobre esses pontos aí, né? De você conseguir identificar isso, muitas vezes, um caso realmente viável ou não, já no momento do atendimento, porque para o advogado é custo operacional um processo em que ele não conseguiu identificar, por exemplo, a inviabilidade no início. E aí acaba gastando muito dinheiro num processo e anos, né? Além da própria expectativa do cliente que acredita que vai dar certo o processo. E o advogado podia, se tivesse preparado um pouco melhor, né, já ter identificado isso no início, né? E nesse curso a gente fala bastante sobre isso. Aproveitando para falar sobre o curso, eu vi que algumas pessoas entraram aqui. Na bio do Instituto Periciar, tem um link lá do WhatsApp que o pessoal pode entrar e vai ser encaminhado para um grupo, e nesse grupo a gente consegue bater um papo lá, falar algumas coisas em relação ao curso. É um curso incrível, interessante, é um curso online, você consegue fazer no seu tempo, vai ter possibilidade lá de uma conversa comigo, né? Então vai ter um dia lá que eu vou conversar com o pessoal, o Jonas, vai ter um dia que é o Jonas, o outro Elcio e o outro Richard, né? Então, é um bate-papo realmente aí dos advogados, poder tirar dúvida, falar de casos práticos. Então, uma oportunidade única, ímpar aí, com profissionais de ponta. O Jonas, o Elcio. O Elcio, ele dá aula para... Você também, né, Jonas? Todos vocês dão aula para os médicos peritos lá, isso? Vocês estão na formação desses novos médicos, correto? Exato. Quer dizer, então é a oportunidade única aí realmente de aprender com os melhores aí. Não, eu acho que o mais importante, o Danilo, você aqui é um exemplo vivo disso, né? Que isso aí nada mais é, porque eu tenho certeza que se eu sentar do seu lado, daqui um mês eu estou fazendo uma petição. Pode não ser tão brilhante como a sua, mas que eu faço uma petição, eu faço. Né? Então, assim, é questão de treino. Uhum. Se você for bem orientado, se tiver uma boa orientação, se preocupar em fixar conceitos, você consegue o próprio advogado se investir
não digo só totalmente dessa função, mas ele consegue fazer essa triagem bem feita, como a gente ajudou vocês a pensar nisso, como observar certas coisas, e uma característica especial do próprio advogado. O advogado é detalhista, o advogado é observador. É mesmo. Ele vai, porque ele tem aquela necessidade de buscar aquele vírgula mal colocada que dá uma interpretação diferente. Então vocês têm um potencial muito grande, desde que vocês queiram ter esse treinamento, vocês busquem uma informação e certamente vocês vão, com certeza, vai ter uma repercussão direta no seu trabalho. Ó, o Denis, eu estava conversando com ele outro dia, Jonas. Ele faz uma avaliação assim muito precisa, sabe, dos documentos médicos, de prontuário, que às vezes eu fico olhando assim e falo, caramba, olha lá que detalhe, cara. Ele conversa muito com vocês aí no dia a dia, né? Conversa bastante com vocês. Ele que recepciona, né, a maioria desses trabalhos que vocês encaminham para ele. E eu percebo assim a evolução, o quanto ele conhece hoje, por exemplo, de perícia médica, né? E a Advocacia Schettini hoje está muito bem servida, muito por conta disso, né? Chega uma documentação médica, ele olha no detalhe, é o que você falou, né? O advogado ele vai no detalhe. Então ele pega lá um detalhezinho do prontuário médico e fala, ó, é isso aqui que a gente vai trabalhar, por exemplo, um quesito. É isso aqui que a gente vai trabalhar um ponto. Então, essa preparação realmente do advogado é fundamental, né? Eu acho que isso é o que muda realmente. Você entende quando juntar um relatório, quando juntar e quando não juntar um prontuário médico, por exemplo, quando ele vai ser interessante, né? E isso é fundamental, faz toda a diferença, né? E isso em qualquer área que envolva a saúde. Né? Vamos falar agora, estamos falando de saúde aqui. Não é só evidenciar, é na área civil, é numa discussão de prática médica, é um pedido de medicamento, uma obrigação de fazer. É tudo assim. Você tem que ser personalíssimo, saber o que você está querendo buscar, a informação. E isso, eu não tenho dúvida que o advogado, dentro de um limite, né, obviamente, ele é capaz de fazer isso. Sem sair, ou vamos falar assim, ele vai otimizar, ele vai ser capaz de otimizar os processos dele. Porque, Ivan, como você sabe, você às vezes manda para a gente um processo e eu retorno dizendo assim, Danilo, isso aqui não tem viabilidade técnica. Se você vai endereçar com isso, não é problema meu. Eu, técnico, não tenho como te ajudar. Não existe uma saída técnica. Né? Eu acho que aí, trabalhando dentro da ética e dessa excelência que o advogado, vou repetir, é capaz sim de ter essas informações, desde que ele esteja investido em querer buscar isso, não tem receita de bolo, tem que sentar o bumbumzinho na cadeira, desculpe aí se eu fui indelicado, mas tem que sentar e ler, tem que observar, tem que ter cuidado com a informação. O Denis, eu já tive oportunidade de discutir algumas coisas com ele, é que realmente ele busca. Quando ele vem, ele já te traz a informação pronta. É verdade. Não pronta, porque é treino. Ele gosta. Ele faz. Mesmo. Ele quer ser. É isso que é importante. Jonas, tem uma pergunta aqui, vou repassar para você. Qual a importância da análise da documentação médica antes da propositura da ação? Então, antes de entrar com o processo judicial, essa avaliação médica aí, essa avaliação documental, na verdade, né? Isso aí, Danilo, isso impacta diretamente na chance, na porcentagem, na expectativa de êxito. Porque se eu vou, né? A menos que você ingresse com milhões de processos, e aí você ganha no volume, mas eu acho que ninguém quer trabalhar demais ganhando proporcionalmente o que você não acha justo. Uhum. Então, é fundamental a análise de viabilidade, porque ali o técnico que está te ajudando é a mesma coisa que eu faço. Eu dei um tiro no cara e falo assim, Danilo, me libera, todo mundo viu, dá um jeito de eu sair zerar. Não tem jeito. Tecnicamente, por mais que você queira, não tem jeito. Então, trazendo isso para a medicina, quanto eu acho que esse trabalho de bastidores aí, antes da propositura da ação judicial, né,
É fundamental porque você já vê uma viabilidade, ou seja, a sua chance aumenta ou diminui quanto a possibilidade disso. Obviamente que isso não garante, né? Porque tem outros atores aí no meio do processo, mas isso já te vislumbra uma real possibilidade maior de êxito. Aí você vai somando isso com qualidade visual, qualidade da informação, quesitos bem feitos. Está chegando perto do hospital lá em cima, entendeu? É isso que justamente está muito bem feito nessa proposta que a gente fez. A gente justamente mostra isso, as necessidades em cada etapa do processo. Eu brinco aqui, Jonas, que o advogado, ele é como se fosse um sniper, né? Então, eu faço aqui a metáfora do sniper, né? Então, assim, eu tenho um tiro para dar, que é um processo judicial. Não vou conseguir, não deu certo o processo, vou entrar com outro. O cara perdeu ali, acabou, né? Óbvio que existem algumas outras possibilidades, né? Então, a doença dele pode se agravar depois daquela perícia, enfim. Mas aquele processo é uma vez só, é uma chance. Então, é igual sniper, não adianta fazer com pressa, né? Tem que fazer com qualidade, tem que fazer para dar certo. Então, Exato. acertar a mira ali do processo, né? Então, deixar ele redondinho para que o resultado realmente venha, né? É fundamental, porque o cliente te procura, né? A gente que é advogado, a gente recebe ali a primeira súplica do cliente, a gente realmente quer ajudar muito, né? Mas tem que entender que tem casos que são viáveis, tem casos que não são viáveis, o advogado precisa identificar isso, né? E nos casos que são viáveis, precisa ser certeiro, né? Não dá para fazer um trabalho mais ou menos só porque, de fato, a pessoa ela tem uma situação de incapacidade. Se não fizer um bom trabalho, o resultado pode ser que não venha. Então é Não, função do advogado aí fazer esse bom trabalho, né? eu vou um pouco mais além. Nesses casos que tem viabilidade, o papel do profissional que trabalha direto com o advogado ganha mais expressão ainda, porque a gente consegue otimizar ele ao máximo. Então, o ideal é o quê? Eu fazer a avaliação pré-processual, aí tem viabilidade. Eu faço uma reunião com o advogado. O advogado, em cima disso, faz toda uma inicial bem trabalhada, fundamentada, com direito bem feito, e aí ele vai lá e coloca a cereja no bolo, que é o saber pedir. A gente vê muita coisa lá que eu falo assim, meu Deus, o cara está pedindo... Eu já peguei uma vez, o pedido era de aposentadoria por tempo por deficiência física. Então eu queria reduzir o tempo, né? Uhum. O cara não tinha os 15 anos mínimos exigidos por lei, mas ele tinha claramente uma incapacidade parcial e permanente. O auxílio-acidente estava caracterizadíssimo. Só que no pedido, o advogado foi, puf, aposentadoria por deficiência física. Entendeu? Então eu falo, nessa hora, um cara que já tem uma visão diferente, que ele foi treinado, mesmo o próprio advogado, vai falar, opa, eu não consigo aqui, mas aqui enquadra, vou pedir assim, desse jeito. E isso não é uma... Não entendam isso como uma coisa, para dar certo, né? Até o Elcio tem o termo porque estratégia dentro da medicina pega mal, sabe? Eu vou ser estrategista. Médico não gosta muito disso. O Elcio, e eu vou agora copiar dele, né? Vou plagiar ele. Ele fala isso é a boa estratégia. Ou seja, trazer a verdade para os autos. Isso é muito importante. E é o que eu falei, o advogado tem condição de fazer isso. E eu te falei, você faz amanhã a prova. Pega o processo lá de 10 anos atrás e faz o quesito de novo. Vou dar uma olhada para ver, vou rebuscar. Eu fazendo isso com os meus laudos que eu fiz há 10 anos atrás, né? Sendo redundante, né? Eu vejo, falo, nossa, olha, que visão diferente, porque eu fui ganhando experiência, eu fui agregando conhecimento, eu fui refinando o meu ponto de vista, a forma de entender os conceitos. Eu acho que assim, o caminho é esse, não tem outra coisa. É as pessoas estudarem,
se capacitarem que o êxito é certo. É certo. Não tem como dar errado. Entendeu? Não tem como dar errado. E a união do profissional médico com um escritório sério, que busca qualidade, que busca trabalhar de ética, que eu acho que é a essência do bom trabalho, é isso, não tem como. Se tiver erro lá para frente, você pode ter certeza que fala assim, meu não foi. Foi o juiz que não viu, foi, não sei, o perito que teve uma interpretação, teve uma opinião, como eu já ouvi peritos falar, na minha opinião, eu vou até contar um detalhe aqui, uma vez eu estava no juizado e o juiz, naquela época, chamava muita gente para entrar na audiência. Ele já queria resolver ali para não pedir esclarecimento. E o juiz chegou para mim e falou assim, doutor, é isso, está aqui o seu laudo. É isso que o senhor acha? Essa é a sua opinião mesmo? Eu falei, doutor, com todo o respeito que eu lhe devo, eu não acho absolutamente nada. Isso aqui é uma conclusão, eu sou um técnico. Eu pego aquelas informações ali, junto com o meu exame físico, e viro esse laudo que é um documento técnico. Então, essa é a minha conclusão técnica, não é achar nada. Eu não acho absolutamente nada. Ponto. Porque assim, e é isso que os advogados também têm que entender. Nós não achamos nada. Não é achismo, né? Eu estou falando pelo grupo que trabalha um nível alto, responsável, sabe? Com técnica, com... É isso aí. Como eu também sei que tem advogados que trabalham num nível altíssimo. Como é gostoso pegar uma petição, aquele processo fluido, sabe? O cara fala assim, pô, o cara sabe o que está falando, olha lá, aqueles quesitos que ele faz, mesmo que ele faça 20, mas é quesito inteligente. Pertinente, né? É diferente. Esse cara fica perguntando besteira, ele sabe o que ele está falando e o que ele está querendo. Então, isso aí agrega muito para o processo. Muito, muito. É impressionante como agrega. No curso lá tem uma parte que a gente fala dessa questão aí, né? Tem, acho que na primeira aula, se não me engano, eu já falo disso, né? Que o advogado ele tem que ter, como você falou aí, o advogado pediu um benefício errado, né? Poderia ter identificado que o caso se enquadrava numa outra situação, né? Que era do auxílio acidente. Ter uma outra coisa que eu falo no curso também é dessa possibilidade de você se aproximar médicos, porque é exatamente isso, né? Se você faz essa avaliação prévia e você tem um parecer médico indicando para você que, ó, aqui é um caso de uma possível incapacidade parcial e permanente, o advogado já trabalha muito mais direcionado nesse sentido, né? E a chance de êxito também aumenta, né? Porque ele já é mais cirúrgico e tem os elementos ali. Quando vocês mandam para a gente, por exemplo, a gente já tem os elementos para poder trabalhar no processo. Então, trabalha em cima dessa documentação ou foca nisso daqui, porque isso daqui realmente é um problema que indica o quadro de incapacidade dele, né? E o resultado realmente melhora muito. E principalmente na previdenciária, Danilo, você sabe, né? Vem aqueles clientes, né? E vem com um monte de queixa. E aí aquela bagunça, então você focar realmente, porque às vezes uma delas, isoladamente, só ela já. Então você não precisa tumultuar, com um monte de documento, aquela coisa, para tumultuar a cabeça de informação do perito, que às vezes ele passa batido, não vê. Você foca naquilo, vai, como você, vou usar a tua expressão, cirúrgico, né? Você vai lá no certinho, bonitinho, toca lá uma ferida e a chance, é que eu falei, tudo isso caminhando certo, a chance de êxito sobe lá em cima, né? Verdade. E aí quando até quando a doutora Valéria, ela trouxe uns números para a gente ficou super animado, porque assim, a gente viu que o nosso trabalho com o de vocês, reduziu o trabalho de vocês, trouxe mais qualidade, mais chance de êxito, e tudo trabalhando dentro da ética. Sim. Não é e num alto nível, né? Num alto nível de discussão técnica, né? Exatamente. É mostrar, trazer aquele negócio, trazer a realidade para o processo. Isso aí. O resultado vem. A pessoa que estiver incapacitada, isso vai ser identificado na perícia, eu já tenho certeza disso. Jonas, estamos chegando aqui a mais de uma horinha aí de live, né? Puta papo bacana, é difícil
não querer te fazer mais um monte de pergunta aqui, mas vou respeitar aí seu horário, não vou te segurar muito não, embora seja um prazer realmente A dona absurdo Tatiana aí. comigo. Oi? A dona Tatiana briga comigo. Ô, louco. Então fala para ela aí que eu já vou te liberar. Eu já matei a aula hoje, né? Vou ter que ver Ah, uma. é? Mas tudo bem, tranquila. Pois é. É, bom, é um prazer aqui, pessoal, tá realmente conversando com o Dr. Jonas. Fizemos um curso aí, sensacional, né, para quem está entrando agora, e muito bom mesmo o curso. Então, todos os convidados aí, entrem depois lá no site, no site não, na bio do Instituto Periciar, lá tem um link lá que vocês vão ser encaminhados aí para um WhatsApp, dá para bater um papo com a gente lá e ficar sabendo um pouquinho mais também sobre o curso, tá bom? É um curso interessante, tem a minha participação, o Dr. Jonas, a Dr. Elcio e o Dr. Richard, que é quem vai participar comigo aí da próxima live. Dr. Richard, médico psiquiatra, perito também, conhece muito, muito de perícia, bem gostoso conversar com ele também, traz várias informações interessantes, práticas. No curso lá, ele passa também bastante informação prática, é bem legal mesmo. Então, todos já convidados aí para a próxima live com o Dr. Richard. E, poxa vida, Jonas, quero fazer mais live com vocês, cara. É realmente um Bora. prazer, é muito gostoso bater esse papo, sabe? Falar sobre realmente processo previdenciário, falar sobre perícia médica, é uma delícia. Eu estou escrevendo um livro, cara, sobre incapacidade, né? Eu devo terminar daqui uns 2, 3 meses. Como é gostoso falar dessa área e falar com vocês, isso só me enriquece, me traz muita informação para colocar nesse material que em breve também deve sair aí. Tranquilo, Danilo. Eu só quero deixar o seguinte, ó, quem tiver alguma coisa a pontuar, muitas vezes as pessoas acabam não gostam de se expor. Aqui, apesar de ter uma tela entre a gente, pode mandar aí, ou nesse grupo que nós temos na bio lá do Instituto Periciar, ou no meu Instagram pessoal, que é por isso que eu estou falando agora. Tranquilo, vai ser um prazer a gente discutir, trocar ideia. Eu falei que o importante é a gente trocarmos ideias e buscar a excelência do trabalho. Isso aí vai ser bom para todo mundo, para todo mundo. Para o autor, que é o final da história, né? É a estrela de tudo, né? Que é por ele que a gente trabalha e que deve ser tutelado pelo direito, amplamente falando aí. Então eu acho que é bem legal a gente melhorar cada vez mais. E eu espero que eu vendi alguma coisa, né? Porque eu acho que pelo menos alguém aí vai tocar nele lá no íntimo e falar assim, eu vou buscar mais informação, porque isso é totalmente viável, não tenha dúvida. Show, E eu show de bola. Gente, quero deixar aqui para você a minha inveja que eu tenho hoje como estudante de direito. Como essa área de vocês é maravilhosa, viu, meu? tá Tô gostando da advocacia, Jonas? apaixonado por isso. É? Apaixonado. Que Apaixonado. legal, que legal. Direito é apaixonante mesmo, cara. Eu falo que deveria ter na base da formação de todo cidadão, sabia? Eu acho que direito é sensacional, assim, é gostoso de aprender, ele é aplicável no dia a dia, né? Infelizmente a sociedade não tem acesso, né, ao conhecimento jurídico aí, mas eu acho que deveria ter, cara. Seríamos provavelmente um país muito melhor, muito mais forte aí. Não tenha dúvida. Jonas, muito obrigado mesmo pela participação aqui. É um grande prazer falar com vocês aí. Fico à disposição também aqui. Nos falamos aí durante a semana, nos nossos trabalhos cotidianos. Desejar a todos vocês do Periciar aí um grande abraço. Até a próxima live aí, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado aí por ter aguentado a gente. Valeu, gente. Um abraço.